O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os dislexos, os idosos, entre outros. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noel para cegos. Lido por Antônio Sérgio Grell. Último capítulo. Autor Machado de Assis. Há entre os suicidas um excelente costume, que é não deixar a vida sem dizer o motivo e as circunstâncias que os armam contra ela. Os que se vão calados raramente é por orgulho. Na maior parte dos casos, ou não tem tempo ou não sabe escrever. Costume excelente, em primeiro lugar, é um ato de cortesia, não sendo este mundo um baile de onde um homem possa esgueirar-se antes do cotilhão. Em segundo lugar, a imprensa recolhe e divulga os bilhetes póstumos, e o morto vive ainda 1 ou 2, às vezes uma semana a mais. Pois, apesar da excelência do costume, era meu propósito sair calado. A razão é que, tendo sido caipora em minha vida toda, temia que alguma palavra última pudesse levar-me a alguma complicação à eternidade. Mas um incidente de há pouco trocou-me o plano, e retiro-me deixando não só um escrito, mas 2. O primeiro é o meu testamento, que acabo de compor e fechar, e está aqui, em cima da mesa, ao pé da pistola carregada. O segundo é este resumo de autobiografia. E note-se que não dou o segundo escrito senão porque é preciso esclarecer o primeiro, que pareceria absurdo ou ininteligível, sem algum comentário. Disponho ali que, vendidos os meus poucos livros, roupa de uso e um casebre que possuo em Catumbi, alugado a um carpinteiro, seja o produto empregado em sapatos e botas novas, que se distribuirão por um modo indicado. E confesso que extraordinário. Não explicada a razão de um tal legado, arrisco a validade do testamento? Ora, a razão do legado brotou do incidente de há pouco, e o incidente liga-se à minha vida inteira. Chamo-me Matias Deodato de Castro e Melo, filho do sargento Mor Salvador Deodato de Castro e Melo e de Dona Maria da Soledade Pereira, ambos falecidos. Sou natural de Corumbá, Mato Grosso. Nasci em 3 de março de 1820. Tenho, portanto, 51 anos hoje, 3 de março de 1871. Repito, sou um grande caipora, o mais caipora de todos os homens. Há uma locução proverbial que eu literalmente realizei. Era em Corumbá, tinha 7 para 8 anos, e embalava-me na rede, à hora da cesta, em um quartinho de telha-vã. A rede, ou por estar frouxa, argola, ou por impulso demasiado violento da minha parte, desprendeu-se de uma das paredes e deu comigo no chão. Caí de costas, mas assim mesmo de costas quebrei o nariz, porque um pedaço de telha mal seguro, que só esperava ocasião de vir abaixo, aproveitou a comoção e caiu também. O ferimento não foi grave nem longo, tanto que meu pai caçoou muito comigo. O cônego Brito, de tarde, ao ir tomar guaraná conosco, soube do episódio e citou Rifão, dizendo que era eu o primeiro que cumpria exatamente este absurdo de cair de costas e quebrar o nariz. Nenhum nem outro imaginava que o caso era um simples início de coisas futuras. Não me demoro em outros reveses da infância e da juventude. Quero morrer ao meio-dia e passa das 11 horas. Além disso, mandei fora o rapaz que me serve e ele pode vir mais cedo e interromper-me a execução do projeto mortal. Tivesse eu tempo e contaria pelo miúdo alguns episódios doloridos, entre eles o de umas cacetadas que apanhei por engano. Tratava-se do rival de um amigo meu, rival de amores e, naturalmente, rival derrubado. O meu amigo e a dama indignaram-se com as pancadas quando souberam da aleivosia do outro, mas aplaudiram secretamente a ilusão. Também não falo de alguns achaques que padeci. Corro ao ponto em que meu pai, tendo sido pobre toda a vida, morreu pobríssimo, e minha mãe não lhe sobreviveu 2 meses.
O cônego Brito, que acabava de sair eleito deputado, propôs então trazer-me ao Rio de Janeiro e veio comigo com a ideia de fazer-me padre. Mas 5 dias depois de chegar, morreu. Vão vendo a ação constante do caiporismo. Fiquei só, sem amigos nem recursos, com 16 anos de idade. Um cônego da Capela Imperial lembrou-se de fazer-me entrar ali de sacristão, mas posto que tivesse ajudado muita missa em Mato Grosso e possuísse algumas letras latinas, não fui admitido por falta de vaga. Outras pessoas induziram-me então a estudar direito e confesso que aceitei com resolução. Tive até alguns auxílios, a princípio, faltando-me eles depois, lutei por mim mesmo. Enfim, alcancei a carta de bacharel. Não me digam que isto foi uma exceção na minha vida caipora, porque o diploma acadêmico levou-me justamente a coisas muito graves. Mas como o destino tinha de flagelar-me, qualquer que fosse a minha profissão, não atribuo nenhum influxo especial ao grau jurídico. Obtive-o com muito prazer, isso é verdade, a idade moça e uma certa superstição de melhora. Fazíamos do pergaminho uma chave de diamante que iria abrir todas as portas da fortuna. E, para principiar, a carta de bacharel não me encheu sozinha as algibeiras. Não, senhor. Tinha ao lado dela umas outras, 10 ou 15, fruto de um namoro travado no Rio de Janeiro pela Semana Santa de 1842, com uma viúva mais velha do que eu, 7 ou 8 anos, mas ardente, lépida e abastada. Morava com um irmão cego na Rua do Conde. Não posso dar outras indicações. Nenhum dos meus amigos ignorava este namoro. 2 deles até liam as cartas que eu lhes mostrava, com o pretexto de admirar o estilo elegante da viúva, mas realmente para que vissem as finas coisas que ela me dizia. Na opinião de todos, o nosso casamento era certo, mais que certo. A viúva não esperava senão que eu concluísse os estudos. Um desses amigos, quando eu voltei graduado, deu-me os parabéns, acentuando a sua convicção com esta frase definitiva: "O teu casamento é um dogma." E rindo perguntou-me se por conta do dogma poderia arranjar-lhe 50 mil réis. Era para uma urgente precisão. Não tinha comigo 50 mil réis, mas o dogma repercutia ainda tão docemente no meu coração que não descansei em todo esse dia até arranjar-lhes. Fui levá-los eu mesmo, entusiasmado. Ele recebeu, cheio de gratidão. 6 meses depois, foi ele quem casou com a viúva. Não digo tudo o que então padeci. Digo só que o meu primeiro impulso foi dar um tiro em ambos, e mentalmente cheguei a fazê-lo. Cheguei a vê-los moribundos, arquejantes. Pediram-me perdão. Vingança hipotética, na realidade, não fiz nada. Vingança hipotética, na realidade, não fiz nada. Eles casaram-se e foram ver do alto da Tijuca a ascensão da lua de mel. Eu fiquei relendo as cartas da viúva. Deus que me ouve, dizia uma delas, sabe que o meu amor é eterno e que eu sou tua, eternamente tua. E no meu atordoamento blasfemava comigo. Deus é um grande invejoso, não quer outra eternidade ao pé dele, e por isso desmentiu a viúva. Nem outro dogma além do católico, e por isso desmentiu o meu amigo. Era assim que eu explicava a perda da namorada e dos 50 mil réis. Deixei a capital e fui advogar na roça, mas por pouco tempo. O caiporismo foi comigo, na garupa do burro, e onde eu me apeei, apeou-se ele também. Vi-lhe o dedo em tudo, nas demandas que não vinham, nas que vinham e valiam pouco ou nada, e nas que, valendo alguma coisa, eram invariavelmente perdidas. Além de que os constituintes vencedores são, em geral, mais gratos que os outros, a sucessão de derrotas foi arredando de mim os demandistas. No fim de algum tempo, 1 ano e meio, voltei à corte e estabeleci-me com um antigo companheiro de ano, o Gonçalves. Este Gonçalves era o espírito menos jurídico, menos apto para entestar com as questões de direito. Verdadeiramente era um pulha. Comparemos a vida mental a uma casa elegante. O Gonçalves não aturava 10 minutos a conversa do salão, esgueirava-se, descia a copa e ia palestrar com os criados.
mas compensava essa qualidade inferior com certa lucidez, com a presteza de compreensão nos assuntos menos árduos ou menos complexos, com a facilidade de expor e, o que não era pouco para um pobre diabo batido da fortuna, com uma alegria quase sem intermitências. Nos primeiros tempos, como as demandas não vinham, matávamos as horas com excelente palestra, animada e viva, em que a melhor parte era dele, ou falássemos de política ou de mulheres, assunto que lhe era muito particular. Mas as demandas vieram vindo, entre elas uma questão de hipoteca. Tratava-se da casa de um empregado da alfândega, Temístocles de Sabotelho, que não tinha outros bens e queria salvar a propriedade. Tomei conta do negócio. O Temístocles ficou encantado comigo e 2 semanas depois, como eu lhe dissesse que não era casado, declarou-me rindo que não queria nada com solteirões. Disse-me outras coisas e convidou-me a jantar no domingo próximo. Fui. Namorei-me da filha dele, Dona Rufina, moça de 19 anos, bem bonita, embora um pouco acanhada e meio morta. Talvez seja a educação, pensei eu. Casamo-nos poucos meses depois. Não convidei o caiporismo, é claro, mas na igreja, entre as barbas rapadas e as suíças lustrosas, pareceu-me ver o carão sardônico e o olhar oblíquo do meu cruel adversário. Foi por isso que, no ato mesmo de proferir a fórmula sagrada e definitiva do casamento, estremeci, hesitei e, enfim, balbuciei a medo que o padre me ditava. Estava casado. Rufina não dispunha, é verdade, de certas qualidades brilhantes e elegantes. Não seria, por exemplo, e desde logo, uma dona de salão. Tinha, porém, as qualidades caseiras, e eu não queria outras. A vida obscura bastava-me, e contanto que ela má enchesse, tudo iria bem. Mas esse era justamente o agro da empresa. Rufina, permitam-me esta figuração cromática, não tinha a alma negra de Lady Macbeth, nem a vermelha de Cleópatra, nem a azul de Julieta, nem a alva de Beatriz, mas cinzenta e apagada como a multidão dos seres humanos. Era boa por apatia, fiel sem virtude, amiga sem ternura nem eleição. Um anjo a levaria ao céu, um diabo ao inferno, sem esforço em ambos os casos, e sem que no primeiro lhe coubesse a ela nenhuma glória, nem o menor desdouro no segundo. Era a passividade do sonâmbulo. Não tinha vaidades. O pai armou-me o casamento para ter um genro doutor. Ela não. Aceitou-me como aceitaria um sacristão, um magistrado, um general, um empregado público, um alferes, e não por impaciência de casar, mas por obediência à família, e até certo ponto para fazer como as outras. Usavam-se maridos, ela queria usar também o seu. Nada mais antipático à minha própria natureza, mas estava casado. Felizmente, felizmente, neste último capítulo de um caipora, é na verdade uma anomalia, mas vão lendo e verão que o advérbio pertence ao estilo, não à vida. É um modo de transição e nada mais. O que vou dizer não altera o que está dito. Vou dizer que as qualidades domésticas de Rufina davam-lhe muito mérito. Era modesta, não amava bailes, nem passeios, nem janelas, vivia consigo, não mourejava em casa, nem era preciso, para dar-lhe tudo, trabalhava eu, e os vestidos e chapéus tudo vinha das francesas, como então se dizia, em vez de modistas. Rufina, no intervalo das ordens que dava, sentava-se horas e horas bocejando o espírito, matando o tempo, uma hidra de 100 cabeças que não morria nunca. Mas, repito, com todas essas lacunas, era boa dona de casa. Pela minha parte, estava no papel das rãs que queriam um rei. A diferença é que, mandando-me Júpiter um cepo, não lhe pedi outro, porque não viria a cobra e engolia-me. Nota. A fonte desta versão da história parece ser Esopo. Na versão de La Fontaine, que Machado certamente conhecia, é um grou que engole as rãs. Fim de nota. Viva o cepo, disse comigo. Nem conto estas coisas senão para mostrar a lógica e a constância do meu destino. Outro, felizmente, e este não é só uma transição de frase, no fim de ano e meio, abotoou no horizonte uma esperança, e a calcular pela comoção que me deu a notícia, uma esperança suprema e única.
Era o desejado que chegava. Que desejado? Um filho. A minha vida mudou logo. Tudo me sorria como um dia de noivado. Preparei-lhe um recebimento régio, comprei-lhe um rico berço, que me custou bastante, era de ébano e marfim, obra acabada. Depois, pouco a pouco, fui comprando um enxoval. Mandei-lhe cozer as mais finas cambraias, as mais quentes flanelas, uma linda touca de renda. Comprei-lhe um carrinho e esperei, pronto a bailar diante dele como Davi diante da arca. Nota. Samuel 6,14. Fim de nota. Ai, caipora, a arca entrou vazia em Jerusalém. O pequeno nasceu morto. Quem me consolou no malogro foi o Gonçalves, que devia ser padrinho do pequeno e era amigo, comensal e confidente nosso. Tem paciência, disse-me, serei padrinho do que vier. E confortava-me, falava-me de outras coisas, com ternura de amigo. O tempo fez o resto. O próprio Gonçalves advertiu-me depois que, se o pequeno tinha de ser caipora, como eu dizia que era, melhor foi que nascesse morto. E pensas que não? Redargui. Gonçalves sorriu. Ele não acreditava no meu caiporismo. Verdade é que não tinha tempo de acreditar em nada. Todo era pouco para ser alegre. Afinal, começara a converter-se à advocacia. Já razoava autos, já minutava petições, já ia a audiências. Tudo porque era preciso viver, dizia ele. E alegre sempre. Minha mulher achava-lhe muita graça, ria longamente dos ditos dele, das anedotas, que às vezes eram picantes demais. Eu, a princípio, repreendia-o em particular, mas acostumei-me a elas. E depois, quem é que não perdoa as facilidades de um amigo e de um amigo jovial? Devo dizer que ele mesmo se foi resfriando e dali a algum tempo comecei a achar-lhe muita seriedade. Estás namorado, disse-lhe um dia, e ele, empalidecendo, respondeu que sim, e acrescentou sorrindo, embora frouxamente, que era indispensável casar também. Eu, à mesa, falei do assunto. Rufina, você sabe que o Gonçalves vai casar? É caçoada dele, interrompeu vivamente o Gonçalves. Dei ao diabo a minha indiscrição e não falei mais nisso, nem ele. 5 meses depois, a transição é rápida, mas não há meio de a fazer longa. 5 meses depois, adoeceu Rufina, gravemente, e não resistiu 8 dias, morreu de uma febre perniciosa. Coisa singular. Em vida a nossa divergência moral trazia a frouxidão dos vínculos que se sustinham principalmente da necessidade do costume. A morte, com o seu grande poder espiritual, mudou tudo. Rufina apareceu-me como a esposa que desce do Líbano. Nota. Cântico dos Cânticos 4:8. Fim de nota. E a divergência foi substituída pela total fusão dos seres. Peguei da imagem que enchia minha alma e enchi com ela a vida, onde outrora ocupara tão pouco espaço e por tão pouco tempo. Era um desafio amar a estrela, era levantar o edifício da fortuna em pura rocha indestrutível. Compreendam-me bem, tudo o que até então dependia do mundo exterior era, naturalmente, precário. As telhas caíam com o abalo das redes. As sobrepelizes recusavam-se aos sacristães. Os juramentos das viúvas fugiam com os dogmas dos amigos. As demandas vinham trôpegas ou iam-se de mergulho. Enfim, as crianças nasciam mortas. Mas a imagem de uma defunta era imortal. Com ela podia desafiar o olhar oblíquo do mau destino. A felicidade estava nas minhas mãos, presa, vibrando no ar as grandes asas de condor, ao passo que o caiporismo, semelhante a uma coruja, batia as suas na direção da noite e do silêncio. Um dia, porém, convalescendo de uma febre, deu-me na cabeça inventariar uns objetos da finada e comecei por uma caixinha, que não fora aberta desde que ela morreu, 5 meses antes. Achei uma multidão de coisas minúsculas, agulhas, linhas, entremeios, um dedal, uma tesoura, uma oração de São Cipriano. Nota: as orações mágicas de São Cipriano ainda hoje fazem parte da cultura religiosa brasileira. Fim de nota. Um rol de roupa, outras quinquilharias e um maço de cartas, atado por uma fita azul. Deslacei a fita e abri as cartas. Eram do Gonçalves. 12:00.
Urge acabar. O moleque pode vir, e adeus. Ninguém imagina como o tempo corre nas circunstâncias em que estou. Os minutos voam como se fossem impérios, e o que é importante nesta ocasião, as folhas de papel vão com eles. Não conto os bilhetes brancos, os negócios abortados, as relações interrompidas, menos ainda outros assintes ínfimos da fortuna. Cansado e aborrecido, entendi que não podia achar felicidade em parte nenhuma. Fui além, acreditei que ela não existia na Terra e preparei-me desde ontem para o grande mergulho na eternidade. Hoje, almocei, fumei um charuto e debrucei-me à janela. No fim de 10 minutos, vi passar um homem bem trajado, fitando a miúdo os pés. Conhecia-o de vista. Era uma vítima de grandes reveses, mas ia risonho e contemplava os pés, digo mal os sapatos. Estes eram novos, de verniz, muito bem talhados e provavelmente cozidos a primor. Ele levantava os olhos para as janelas, para as pessoas, mas tornava-os aos sapatos, como por uma lei de atração anterior e superior à vontade. Ia alegre. Via-se-lhe no rosto a expressão da bem-aventurança. Evidentemente era feliz, e talvez não tivesse almoçado, talvez mesmo não levasse um vintém no bolso, mas ia feliz e contemplava as botas. A felicidade será um par de botas? Esse homem, tão esbofeteado pela vida, achou finalmente um riso da fortuna? Nada vale nada. Nenhuma preocupação deste século, nenhum problema social ou moral, nem as alegrias da geração que começa, nem as tristezas da que termina. Miséria ou guerra de classes, crises da arte e da política, nada vale para ele um par de botas. Ele fita-as, ele respira-as, ele reluz com elas, ele calca com elas o chão de um globo que lhe pertence. Daí o orgulho das atitudes, a rigidez dos passos e um certo ar de tranquilidade olímpica. Sim, a felicidade é um par de botas. Não é outra explicação do meu testamento. Os superficiais dirão que estou doido, que o delírio do suicida define a cláusula do testador, mas eu falo para os sapientes e para os malfadados. Nem colhe a objeção de que era melhor gastar comigo as botas que lego aos outros. Não, porque seria único. Distribuindo-as, faço um certo número de venturosos. Eia, caiporas, que a minha última vontade seja cumprida. Boa noite, e calçai-vos. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com